Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Vamos analisar um pouco sobre essa coleção chamada Os Pensadores. É uma coleção publicada aí pela editora Nova Cultural, mas que tem várias reedições e reedições feitas aqui no Brasil. Historicamente, essa coleção ela surgiu por volta de 1970, onde aí o professor José Américo Mota Peçanha decidiu, estando à frente aí da direção da editora Abril Cultural, editar essas coleções e publicar elas sendo vendidas aí de 15 em 15 dias nas bancas, né? Então começou aí na década de 70, né? O professor José Américo Mota Peçanha nasceu em 1932, né? E se graduou em filosofia pela Universidade do Brasil em 1955 e foi professor de filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da FGV, né, tendo outras participações. Em 1969, devido ao ato institucional número 5, AI-5, né, do regime militar, ele acabou tendo aí uma aposentadoria compulsória pelo governo, onde ali ele passou a não mais exercer a função de professor. Com isso, ele acabou assumindo a direção editorial, né, da editora Abril Cultural, onde ele começou a ter a ideia de fazer justamente essa coleção. A coleção ela tem em parte aí um pouco de inspiração na coleção dos grandes livros da civilização ocidental do Charles Van Doren e do Mortimer Adler, né, do Robert Hutchins, que eu já apresentei aqui no canal. Porém, há uma série de diferenças, né, porque o foco maior da coleção dos pensadores gira em torno da filosofia, embora existam alguns pensadores que não são propriamente filósofos, mas a ideia geral da coleção é tratar sobre filosofia e não inclui obras literárias, né? Na coleção dos grandes livros da civilização ocidental inclui-se obras literárias, científicas, filosóficas e tudo mais, né? Nessa coleção trata de alguns livros de ciências, mas bem poucos, né? Mas em grande parte aí são livros que tratam de filosofia, né? O José Américo Mota ele faleceu em 1993, né, tendo exercido vários cargos como professor em diversas universidades, né, sendo uma pessoa bastante influente, né, na época dele no âmbito acadêmico. Então, quanto às edições, a primeira edição foi publicada em 1973 a 1975, essa capa aqui com esses adornos, né, uma capa dura. Essa é a edição aqui de Montaigne, né, onde aqui tem basicamente 52 exemplares, né, onde aí conta com ordem cronológica de publicação das obras, aí, desde os pré-socráticos até os filósofos mais recentes, né. Então essa é a primeira edição. Interessante dizer também que todos os livros incluem logo no início um pouco do aparato biográfico, né? Fala um pouco sobre a vida do escritor daquela obra. Com o passar do tempo, novas edições foram feitas, né? A editora Abril depois se direcionou para dois tipos de editora, né? Os filhos, né, do Vitor Civita, né, que era o editor original, dividiram a editora em dois selos e a editora Nova Cultural decidiu republicar as edições. Aí teve outras publicações em versão paperback, né, capa mole, até que finalmente em 1997 foi republicado as edições aí, já agora no formato em capa dura também, com essa edição verde aqui, né? E depois no ano de 99, 2000, foi publicada essa mesma edição com a capa azul. Essas edições são 32 exemplares, enquanto que na primeira edição 52 exemplares, né? Mantiveram-se as mesmas traduções dessa edição em relação também à primeira edição. Até que no ano de 2004 foi feita também uma nova republicação, agora ampliando o número de filósofos, e passou a ter essa coleção justamente que está aqui, que são 42 volumes, né, que contam aí com vários filósofos, desde os pré-socráticos até os mais recentes. Inicialmente essa coleção, a ideia seria publicar 20 exemplares, mas devido ao sucesso na época, o número de vendas foi muito alto, acabou reeditando também mais 20 exemplares, por isso um total aí de 42 exemplares, né, vindo aí os livros Grandes Filósofos,
biografias e obras, onde inclui aí resumo, né, da vida dos filósofos que estão nessa coleção. E é interessante que logo no início desse livro tem um aspecto gráfico aqui com os nomes dos filósofos que estão na coleção desde a época do período aqui pré-socrático, né, em uma ordem cronológica, e colocado aqui as edições. E nisso essa coleção tem vários nomes interessantes, né? Primeiramente a edição que tem os pré-socráticos, que é essa edição aqui. Depois Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Abelardo, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, Montaigne, Maquiavel, Leibniz, Pascal, Descartes, Francis Bacon, Spinoza, Newton, Hobbes, Locke, Newton, Vico, Galileu, Kant, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Berkeley, Hume, Hegel, Schopenhauer, Karl Marx, Nietzsche, Freud, Adorno, Heidegger, Husserl, Bergson, Comte e Bertrand Russell. Então são 42 volumes aí com grandes escritores aí, basicamente muito interessante essa coleção. Ela foi muito renomada aqui, especialmente pelas pessoas que são acadêmicos do curso de filosofia, né? E eu vou deixar vocês verem aí a coleção completa, né? Note aí que é uma coleção muito bonita, né? Que em capa dura, em versão vermelha, bem interessante, né? E basicamente cada exemplar contém logo no início uma biografia resumida do autor e logo em seguida a sua obra considerada fundamental. A coleção ela não contempla todas as obras de cada filósofo. Muitas delas são obras completas, como por exemplo o Discurso do Método de Descartes está completo, a República de Platão completa, etc. Né? Alguns são fragmentos, especialmente esses livros mais recentes, né, de Heidegger em diante, que são fragmentos de cada parte para representar aquele filósofo, né? Então é uma obra aí que pode ser considerada geral, de abrangência geral, do âmbito filosófico e também dos pensadores, né? Inclui pensadores como Newton, né, como eu já mencionei, que é mais da área da ciência, né? A ideia inicial do professor José Peçanha era que fossem livros que tratassem sobre ideias. Por isso o título inicial a gente pode conferir que nessa edição, na última página final, o título original chama Os Pensadores, História das Grandes Ideias do Mundo Ocidental, com influência de Charles Van Doren, Mortimer Adler, que na época da década de 60, 70, foi muito influente aqui no Brasil, as suas versões, né, dos grandes livros da civilização ocidental. Então ele tentou fazer aí uma espécie de versão brasileira da coleção aí do Mortimer Adler, né, dos grandes livros da civilização ocidental, porém sem utilizar os mesmos critérios que o Mortimer Adler e do Robert Hutchins utilizaram, as grandes ideias. Embora o título tenha a História das Grandes Ideias, o próprio professor José Peçanha teve aí um critério próprio, diferenciado para fazer essa coleção, que não foi o mesmo aí do Mortimer Adler e do Robert Hutchins. Inclusive o Olavo de Carvalho, né, critica essa coleção, apresentando aí a ideia de que ela é uma coleção voltada para pensadores materialistas, né? A ideia aí de Olavo de Carvalho é de que o professor José Peçanha era um materialista, né, de cunho político predominante aí de esquerda e, portanto, ele, segundo ele, havia uma ideia geral materialista na história e que essas obras seriam aí a revelação da escolha, né, basicamente, dos filósofos materialistas ao longo de toda a história. É uma ideia aí que o Olavo de Carvalho coloca, né? Inclusive, o Olavo de Carvalho assistiu uma palestra, né, do José Peçanha em 1993 sobre Epicuro, né? Então o José Américo fez essa palestra em 93 para cerca de 200, 300 pessoas. O Olavo de Carvalho assistiu essa palestra e, com base em algumas ideias que ele pôde ter aí dessa palestra, ele começou a escrever o livro chamado O Jardim das Aflições, né, que conta a ideia aí também relacionada ao jardim de Epicuro, né, e tudo mais. Então, de certa forma, uma influência, ainda que indireta, e ainda que o Olavo de Carvalho tem aí suas críticas à coleção dos pensadores,
trouxe uma certa influência também. Inclusive nesse livro, Jardim das Aflições, é que Olavo de Carvalho apresenta suas críticas em relação a essa coleção Os Pensadores, né? Ele diz que é uma coleção materialista, né, que tem essa ideia filosófica materialista, ignora os filósofos que não são materialistas, ignora pensadores medievais, né, onde ele coloca recortes de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, e não coloca aí obras que seriam mais fundamentais relacionadas também à filosofia medieval, né? E não coloca também ideias que seriam consideradas transcendentes, né? Além disso, ele coloca que na época que a primeira edição da coleção Os Pensadores foi publicada, não havia concorrência em termos de coleção. Até hoje não existe uma coleção de termos filosóficos tão melhor em língua portuguesa quanto essa coleção Os Pensadores. Então, se temos aí, em termos de coleção de obras completas, reunidas e tudo mais, a obra Os Pensadores ainda não foi superada. Esperamos que alguma editora busque, né, republicar obras de filosofia com essa ideia de ser obras reunidas aí em uma coleção em capa dura e com essa qualidade, né? Por isso, como faltava concorrência, né, era aí a única coleção disponível para as pessoas comprarem, e temos aí livros filosóficos, né? Essa coleção introduziu e apresentou para a língua portuguesa vários filósofos que não haviam sido traduzidos, né? Então é uma coleção que foi marco na história da filosofia brasileira na década de 70 e em diante, né? Inclusive o professor José Américo Peçanha fez várias apresentações de cada um desses livros. Outros filósofos brasileiros, especialmente os do âmbito acadêmico, como por exemplo a Marilena Chauí, né, fez alguns prefácios dessa coleção, e outros professores aí no âmbito acadêmico também participaram. Então vários tradutores também são do meio acadêmico, né, da USP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi um conjunto aí universitário para elaborar toda essa coleção aí, que teve essa participação aí também do José Américo Peçanha logo no início, né? E nisso o Olavo de Carvalho, nesse livro, O Jardim das Aflições, ele apresenta sua crítica que tem aqui o resumo nesse parágrafo, especificamente no livro, que eu vou ler para vocês aqui. Peçanha não havia procurado mostrar o passado, mas mostrar o futuro nessa coleção Os Pensadores. Não escolher os livros nem pelo seu valor, nem pela sua importância histórica, mas pela repercussão que ele mesmo pretendia lhes dar. Ele não quisera refletir a história das ideias na imagem dos textos, mas produzi-la no campo dos fatos. A escolha não refletia um critério teórico, mas a decisão de uma praxe. Não se tratava de história, mas sim de estratégia e mercadologia. Né? Então essas são as críticas aqui de Olavo de Carvalho a essa coleção. Né? Então é uma coleção que eu considero fundamental para quem busca estudar filosofia, especialmente em língua portuguesa. Não há outras traduções que superam em termos de coleção quanto a essa coleção dos Pensadores, ressalvada as críticas aí que, por exemplo, o Olavo de Carvalho fez, né, e outras críticas, por exemplo, que a coleção não é completa, né? É uma obra geral, então se você quer especializar em um determinado filósofo, é logicamente recomendável que você compre as obras daquele determinado filósofo, né? Aqui você não vai encontrar a obra completa de Platão, por exemplo, mas sim aquilo que é considerado como a obra principal dele, né? E sem contar também um pouco desse aspecto, como eu já mencionei, o critério, né, do José Peçanha foi um critério materialista filosófico, né, onde ele excluiu alguns filósofos aí que seriam considerados aí antimaterialistas, né, ou que seriam voltados mais para essa questão da existência, né, do transcendental, etc., foram excluídos dessa coleção, e alguns foram acrescentados também dentro do critério aí do José Peçanha e tudo mais. Mas é uma coleção que vale muito a pena para quem tem a oportunidade de ter essa coleção. Realmente vale a pena ter a coleção. Eu mesmo comecei a colecionar essas obras quando eu era adolescente ainda, né? Naquela época o acesso à internet não era tão expandido quanto é hoje, então o que havia de livro era realmente
escasso, né? Especialmente livros em capa dura e por um preço acessível era mais difícil ainda. Então a coleção Os Pensadores foi basicamente uma porta para a filosofia para muitas pessoas aqui no Brasil e ainda é um exemplo aí de publicação que espero, né, que outras editoras publiquem dessa forma também, né? Vou mostrar para vocês aqui só uma edição para vocês terem uma ideia da capa, por exemplo, aqui Santo Anselmo, né? Onde aqui temos o título, né, Santo Anselmo de Cantuária. Temos aqui o título da obra, tradução professor Dr. Rui Afonso de Costa Nunes, né, tradução e notas de Angelo Ritt, com monólogo, carta ao arcebispo Lanfranco, e aqui vai todo o livro, né, com folhas brancas, né. Então essa é a edição, né, que eu posso mostrar para vocês, Santo Anselmo. Todas têm sempre essa ilustração do filósofo na capa e tudo mais, né. Então é uma edição, é uma coleção que vale a pena para todo mundo que quer colecionar, que quer apresentar aí uma ideia geral da filosofia e tudo mais, né. Basicamente foi uma tentativa de colocar aí os livros, né, as grandes ideias, né, a tentar fazer uma coleção parecida com os grandes livros da civilização ocidental da Universidade de Chicago, né, em que participou Mortimer Adler e Charles Van Doren e Robert Hutchins e tantos outros, né. Então essa coleção Os Pensadores, aqui pela editora Nova Cultural. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários se tem alguma dúvida. Curta, compartilhe. Muito obrigado pela atenção.